Muito bem, então, aos alunos e nobres acadêmicos do segundo período, né, do curso de Direito de nossa NAMA, meu muito boa noite, meu bom dia para a turma do 2NMA, eu acho que é isso, não é? Eu aqui estou diante dos colegas para assim começarmos a tratar daquilo que eu havia prometido aos colegas, que é uma aula especial, né, uma aula específica sobre o conteúdo, até então abordado por nós, até então trabalhado por nós, para fins de configuração e realização das abordagens e do respectivo atendimento daquilo que vocês precisarão saber, precisarão conhecer para fins não só de avaliação, mas para fins também de conhecer, né, de aprimorar-se dentro do nosso direito civil, dentro da nossa legislação. Bem, inicialmente, como vocês devem saber, eu comecei esse nosso caminho, eu comecei esse nosso empreendimento com o Código Civil, né? Mas logo em seguida verifiquei que alguns colegas não tiveram uma disciplina que é essencial ao Código Civil, que é a parte recorrente à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Lei de Introdução ao Código Civil, antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Então isso é uma coisa que, sem dúvida alguma, merece um pequeno recuo. Temos que recorrer, tá? Temos que, de certa forma, voltar um pouquinho atrás, porque não tem como avançar sem que boa parte dos colegas não tenham conhecimento desse conteúdo. Certo? A gente precisa ter, de fato, o conhecimento relativo a essa abordagem, a esse conteúdo, porque assim nós haveremos de avançar no direito civil como um todo e nas demais normas de incorporação as temáticas, matérias jurídicas que haveremos de estudar ao longo desse percurso, tá? Dentro de uma ideia, né, sistemática, de uma dinâmica que só o direito assim apresenta, só as normas assim nos conduzem. Então, por isso esse recuo, por isso essa volta, e é justamente esse o nosso intento aqui, é trabalhar justamente essa perspectiva. E nesse sentido, nós vamos então à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que anteriormente era conhecido como Decreto-Lei número 4.657, né, de 4 de setembro de 1942. Então, editada pelo presidente Getúlio Vargas, tinha como propósito fazer todo um arranjo, um rearranjo, uma introdução às leis brasileiras como um todo, tá certo? Ocorre que lá no ano de 2010, né, houve um projeto, né, de lei, uma lei em si, certo? Que é a 2376, que optou por fazer que tipo de trabalho, que tipo de intento. Optou-se então por transmutar a nomenclatura desta legislação, ao invés de Lei de Introdução ao Código Civil, passou a chamar-se Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque ela tem um arquétipo, ela tem uma estrutura genérica, ela não atende só ao Código Civil, ela atende às leis como um todo. Isso nós temos desde o primeiro artigo, que vai ser visto a partir de agora, no qual diz o seguinte: salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 5 dias depois de oficialmente publicada. Certo? 45 dias, melhor dizendo, perdão. 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, aqui o primeiro ponto. Esse é um prazo genérico. Esse é um prazo que poderá ser atribuído a qualquer lei se somente se essa lei ela não tiver uma vacatio legis, como vocês bem sabem, aquele período de maturação da lei, aquele período de maturidade, aquele período no qual haveremos de conhecer todos os atributos, todas as características, dispositivos, princípios, abordagens da nova legislação, certo? Nós haveremos de ter o conhecimento disso, de nos habituar com aquela lei, tá?
é um prazo genérico se assim de fato ocorrer de a legislação não ter uma lei que tenha um prazo de vacácio. Um exemplo que nós trabalhamos, inclusive, durante a aula, e muitos de vocês acompanharam, foi o exemplo relativo ao Código Civil. Né? O nosso próprio Código Civil passou por um vacácio interessante, porque ele data de 2002 e entrou em vigência em 10 de janeiro de 2003. Um ano inteiro de vacácio. Por ser um código complexo, grande, para mais de 1.600 artigos, tratando sobre 1.001 coisas, certo? E olha que algumas já foram até retiradas, porque conforme em uma das aulas, né, eu expliquei aos colegas, a parte relativa à adoção migrou toda ela para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não está mais no Código Civil. Já foi muita coisa retirada, mas ele sempre permanece com muita coisa também. Então, ele passou por esse período porque você teve um código que foi lá instituído em 1916 e 70 anos depois foi alterado. Então, esse código foi aplicado largamente durante um dado tempo. Acostumou-se a este código. E agora, então, nós temos a presença de um outro código, certo? De uma outra legislação civil. E, para tanto, a necessidade corrente de conhecer esse novo código, de conhecer essas novas disposições legais, correto? E por isso, então, deu-se essa vacácio tão extensa e necessária para se conhecer esse novo código, para se conhecer essa nova legislação. Então, esse é um exemplo, tá? Assim como nós também poderemos ter leis que, tão logo sejam editadas pelo presidente da República, elas já entrarão em vigência de forma imediata, certo? Isso também é possível de acontecer, tá? E caso alguma não tenha uma vacácio, certo? Ou o legislador queira seguir um pouco à risca os termos legais, ele pode usar, né, desse atributo, de usar esses 45 dias de vacácio para que uma norma entre em vigência, certo? Caso não seja a questão endereçada, que a própria lei tenha sua vacácio. Do contrário, como já disse anteriormente, se a lei não apresentar uma vacácio, vai caber então a aplicabilidade do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que confere esses 45 dias. Tá bom? Então, essa é a definição. 45 dias, prazo genérico. Segundo ponto, cada lei, em tese, tem que ter uma vacácio. Se não tiver, usa os 45 dias. Tá bom? E a vacácio vai depender, consequentemente, da extensão da lei, da importância da lei, certo? Algumas vão ter uma vacácio um pouco mais extensa, como foi o Código Civil de 1 ano. Outras podem ter uma vacácio até menor do que os 45 dias, porque, como eu disse a vocês, um presidente, o governador, o prefeito edita um decreto, edita uma lei, essa lei passa pelo crivo, seja da Câmara, seja da Assembleia, seja até do próprio Congresso Nacional, é aprovado, o presidente sanciona, certo? E lá está escrito, essa legislação, esta lei entra em vigência na data de sua publicação, ou seja, você não tem vacácio. É imediata a inserção da lei dentro do ordenamento jurídico. Isso é possível também. Mas tudo é circunstancial e, por que não dizer, relativo. Tá? Relativo. Então, você vai ter esse trabalho, esse arcabouço de questões a serem resolvidas nesse artigo 1º, tá certo? Bom, aí vamos ter, né, que nos estados estrangeiros, né, parágrafo 1º do artigo 1º, nós vimos que nos estados estrangeiros, certo? Quando a legislação brasileira ela for admitida, ela entra em vigor 3 meses após ser publicada no Brasil. Tá? É a circunstância de o Estado estrangeiro verificar a melhor aplicabilidade da lei brasileira, especialmente para os brasileiros em outros países. Certo? Então, se for aceita de fato, foi publicado no Brasil, então entra em vigência nesse lugar, nesse país, 3 meses depois de publicado aqui. Eu trouxe aqui, caminha-se um pedido ali para a embaixada, certo? O embaixador, consequentemente, vai ter aí o trabalho de verificar a plausibilidade dessa lei frente à legislação do outro país
E uma vez realizado isso, então, o que vai acontecer? Que entre em vigor, que entre em vigência. Correto? Então, esse é o ponto. Essa é a situação que nos apresentamos. Tá? Bom, o artigo 2º, ou melhor dizendo, o parágrafo 2º do artigo 1º, ele foi revogado. Então, pessoal, ela foi revogada. Tá? E só para a gente contextualizar, certo? Para a gente ter uma noção do que se dispõe esse parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, do artigo 1º, tá? Que dessa forma era redigido. A vigência de leis que os governos estaduais elaborarem por autorização do governo federal depende de aprovação deste e começa no prazo que a legislação estadual fixar. Tá? Houve uma revogação desse dispositivo por volta aí da Lei 2036 de 2009. Aí já não tem mais vigência alguma. Se vocês saberem, a atual configuração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela não tem mais esta disposição. E assim não o tem, porque o que vai acontecer? Essa compatibilidade de leis estaduais com leis federais, ela simplesmente vai seguir o trâmite constitucional assim estabelecido. Tá? Se houver conflito entre normas de lei estadual com lei federal, a lei federal tende a prevalecer. Tende a prevalecer. Agora, o fato de uma lei federal autorizar uma lei estadual a ter vigência, dá-se uma liberdade, claro, uma liberdade vigiada constitucionalmente, para que assim os estados criem normas, criem dispositivos, desde que não afrontem a Constituição Federal. Isso é fato. Né? Assim nós permanecemos, assim nós estamos. Certo? E nesse sentido, não há necessidade de autorização de lei federal para que uma lei estadual tenha uma prevalência, tenha uma permanência. Isso não existe. Tá? Não existe. O motivo, sem dúvida alguma, é uma maior autonomia dos estados, uma maior deliberação desses órgãos estaduais que sabem que não podem contrariar a Constituição Federal. Eles têm essa noção, eles têm essa predisposição, correto? Então, por já saber que não pode contrariar a Constituição Federal, não há necessidade de se dizer que uma lei federal que autorize uma lei estadual. Não tem por que isso, de certa forma, ter devida prevalência. Continua, mantém-se, estabelece, sem maiores danos, sem maiores problemas, tá? E dessa forma, então, fica nesse sentido. Se porventura uma lei estadual ou municipal bater de frente com legislações federais ou até mesmo com a própria Constituição, quem tende a prevalecer em termos de entendimento é a lei federal. Tá? Agora, claro que ambas têm a sua respectiva funcionalidade, por que não dizer a sua respectiva liberdade nesses termos. Tá? Isso é importante se frisar. Então, portanto, esse dispositivo ele já não tem mais vigência, como vocês já bem sabem, como já inclusive nós já trabalhamos. Parágrafo 3º do artigo 1º. Antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção. O prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr de nova publicação. Interessante, muitíssimo interessante isso aqui. Como eu disse a vocês, vacatio legis é período de transição legal, né, também, porque você vai ter uma análise, uma verificação de disposições legais, né, e nesse sentido vai se apurar o que pode ser corrigido, o que pode ser assim estabelecido durante esta respectiva vacatio. Tá? Se porventura houver uma nova correção, o que vai acontecer? O prazo é interrompido de vacatio. Faz-se então a correção, caminha-se ali o projeto novamente à Câmara dos Deputados, ao Senado, para que sim deliberem sobre a necessidade de nova correção da lei, novamente sanciona-se e assim então o prazo começa a contar de novo, porque como vocês veem do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, veja só, partezinha final lá do parágrafo 3º do artigo 1º, diz, né, que o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores
começará a correr de nova publicação. Ou seja, o prazo da vacácio começará a correr novamente. Ele foi interrompido, foi parado, travou ali. Vem a correção, foi corrigida. Novamente ela volta para vacácio legis, que vai ser contada a partir da nova publicação. Uma recontagem, na verdade, vai acontecer. Vai começar a ser contada de novo, tá bom? Então esse é o ponto também interessante. Parágrafo 4, as correções de texto da lei em vigor consideram-se lei nova. Uma coisa, pessoal, é o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que nos afirma, que nos traz essa predisposição de uma correção de uma lei que ainda não está em vigência. Ela está num período de costume, análise, estudo, aprofundamento e, como se estabelece nesse exemplo, possibilidades, não é, de modificação, tá bom? Possibilidades de modificação, tá certo? Então, nesse passo, nesse sentido, ela se apresenta, tá? Por outro lado, vamos ter o parágrafo 4º, que nos diz, né, nos atribui que se eu já tiver uma lei em vigência, a lei já está em vigência, ela passou pela sua vacácio, ou talvez não tenha passado por vacácio nenhuma, mas ela já está em vigência, certo? Quando ela for alterada em algum texto, eu não vou começar uma nova vacácio, de modo algum. O que vai acontecer aqui, no caso do parágrafo 4º do artigo 1º, o que vai acontecer é que essa lei ela vai se renovar, certo? Ou é supressão de um texto, ou é acréscimo de texto, certo? Um ou outro. De modo que a supressão de texto ela vai acontecer de duas formas, como eu já expliquei a vocês, né? Nós vamos ter a derrogação e a abrogação. Derrogação e abrogação. Derrogação é alteração parcial da lei. Ou eu retiro parte do texto, ou tiro um texto da lei como um todo, certo? Então é isso, é supressão, né, de parte da lei. Ou pode-se colocar também acréscimo de parte da lei, né? Mas na verdade é supressão mesmo, você suprimiu parte da lei. Agora, por outro lado, a abrogação, ela vai ser a supressão completa da lei, de ponta a ponta, de todos os textos, parágrafos, alíneas, certo? Incisos, tudo vai ser retirado. Vai deixar de entrar em vigência, uma outra lei vem e a substitui e segue-se, então, este ciclo. Tá bom? Então, esses são os pontos. Tá? Consequentemente, uma lei já em vigência, ela se torna uma nova lei a partir de um novo dado, um novo arquétipo, tá bom? E, por sua vez, por sua deixa, se porventura, né, houver a supressão de parte do texto da lei, eu vou ter então a derrogação. Veja que derrogação não é a supressão completa da lei, é apenas a supressão de parte da lei. Parte. Agora, se porventura nós tivermos uma retirada, uma alteração completa da lei de ponta a ponta, aí eu tenho a derrogação, certo? Posso também dizer o seguinte: abrogação, revogação parcial da lei, e a abrogação, certo, é a revogação total de um dispositivo legal, total da lei como um todo, de todo o seu patrimônio, digamos assim, legal, jurídico assim estabelecido. Bom, esse é um ponto. Bom, artigo 1º, saneado. Tá? Artigo 2º, não se destinando à vigência temporária, a lei vai ter vigor, vai ter existência até que outra modifique ou revogue. Vou começar essa explicação aqui dessa parte final. Somente uma lei pode revogar outra lei. Tá bom? Somente uma lei tem essa finalidade precípua de revogar outra lei. Esse é um ponto, certo? Extremamente salutar, extremamente importante. Se eu quiser revogar uma lei, vou ter que revogá-la, certo? Através de outra lei.
Nem que essa outra lei, ela simplesmente diga no seu âmago, no seu intento, na sua fundamentação, o seguinte: esta lei revoga a lei lá de 21 de setembro de 2020. Nem que seja só para dizer isso. Mas é uma lei. É uma determinação legal exigindo que aquela lei anterior seja assim retirada. Correto? Então, esse é um ponto também interessante. Agora, não se destinando à vigência temporária. Como nós bem sabemos, existem leis temporárias, certo? Com prazo certo. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Né? Ela vai ter uma vigência certa. É um termo aqui, certo? Com início contado e com fim contado. É fato que a lei ela vai ter um fim para evento futuro e certo o termo assim funciona. Então, nesse caso, você tem exatamente isto, certo? Uma lei revoga outra lei e excluindo, né, a questão das leis temporárias que tem uma vigência curta, por assim dizer, tá bom? Por isso que não haverá, consequentemente, uma lei que revoga outra lei temporária. Vai se esperar o cumprimento de seu curso durante um dado tempo, a menos que a administração resolva mudar alguma coisa e aquela lei pode ser revogada. Não há impedimento quanto a isso, tá bom? Não há. Mas considera-se, né, que ela vai seguir o seu curso, vai ficar aí o tempo que assim for necessário, que assim for viável, tá bom? Esse é um outro ponto que haveremos de trabalhar aqui, certo? Aí vamos então agora à leitura, né, ao estudo dos 3 parágrafos que compõem o artigo 2º, né? Além, claro, né, do seu caput, assim também muito bem estabelecido e composto, tá bom? Muito bem, então. Nesse sentido, vamos começar com o parágrafo 1º do artigo 2º, tá bom? Diz que lei posterior revoga anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível, né? Ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, certo? Quando expressamente o declare, quando no texto da nova lei está descrito que aquela data específica, aquele momento específico, aquela lei revoga então a lei anterior. Por isso que diz, quando expressamente o declare, quando ela expressamente assim dita, assim diz, correto? Então aqui, sem maiores tormentos, é assim que funciona. Né? A própria lei diz isso, a própria lei pode estabelecer isso. Aí alguém pergunta, professor, e quando que isso vai acontecer? Aí vai depender muito do que o legislador assim disser, do que ele assim estabelecer. Vamos, inclusive, nesse sentido, entender que nós estamos numa área do direito que a palavra depende vai nortear muita coisa, tá bom? No direito penal, até mesmo em outras áreas como a área trabalhista, como a seara, até a própria seara constitucional, isso não é tão nítido. Nós vamos ter, mas vai ser de uma forma um pouco mais diminuta. Agora, dentro do direito civil, certo? Isso aqui é uma permanente. Então vai depender bastante dessa circunstância. Pode ser que o legislador assim o fale, pode ser que ele não fale. Pode ser que eu tenha sim uma lei que revoga outra, mas sem ter esse adendo aqui. Sem ter essa chamada. Sem ter esse elemento que determine que a nova lei está revogando a lei anterior. Tá? Isso pode acontecer, certo? De forma clara, sem maiores problemas. Tá bom? Então, frise nesse ponto. Certo? Outro ponto, também do parágrafo 1º do artigo 2º, lembremos. Quando regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Aqui é uma revogação tácita, certo? Se está revogando tudo que a lei anterior está dizendo, e não precisa explicar, dizer que está revogando a lei anterior, revogou e pronto. Porque, inclusive, se a gente pensar bem, aqui eu tenho uma incompatibilidade de leis, né?
Eu tenho uma incompatibilidade de leis, porque como é que eu vou manter duas leis que tratam da mesma coisa? Do mesmo modo, do mesmo jeito, sem diferença nenhuma. E sendo que a nova lei, ela claramente altera tudo que a lei anterior dizia. Manter as duas leis do mesmo nível não tem como. Então, que se dê lugar à nova lei, já que essa nova lei regula inteiramente aquilo que foi assim determinado pela lei anterior. Correto? Pulei um ponto, né? Voltarei a ele agora. Quando for com ela incompatível. Nós vamos ter três tipos aqui. Quando expresse diretamente, né? Quando for incompatível, a lei nova foi incompatível com a lei anterior, ou quando essa lei regular tudo aquilo que a lei, então, assim estabelece. Tá? No caso da incompatibilidade, vamos ter aqui o aspecto, né, relativo ao fato de que você vai ter leis que de fato não tem como se implicarem tanto. Seria um exemplo disso, se outra lei sobre execuções penais for criada. Uma é incompatível com a outra, seja por tratarem do mesmo assunto, seja por ser os novos assuntos um pouco mais instigantes e já contemplados nessa nova lei, tá? Seja pelo fato de que a nova lei ela traz uma reinterpretação, uma nova interpretação sobre a forma de se aplicar penas. Então, você tem todo um arcabouço, digamos assim, de motivos pelo qual não se pode realizar compatibilidades legais de forma tão abrupta, tá bom? Seja o fato de que dentro da nova ordem constitucional ainda entra em vigência uma lei do período militar e no qual dentro da nova ordem democrática ele não tem nenhum tipo de valia. Um exemplo disso foi até decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal há algum tempo, quando retirou, né, a obrigatoriedade do exercício jornalístico exigir diploma. Né? A exigência do diploma, isso foi uma coisa debatida dentro do plenário do STF, ela advinha de um período de exceção, de um período não tão democrático assim, e que a interpretação, ao menos que os ministros assim trabalharam, foi de que esse diploma ele tinha um condão de taxar as informações, de criar um modo de ser jornalístico que atendia de uma certa forma ao regime, né? E não a necessidade principal da publicidade, do encaminhamento, da acessibilidade, por que não dizer publicidade, das informações assim apresentadas, assim refinadas, né? No sentido de apresentar ao público as informações necessárias, né? Então, esse é um exemplo de algo que é incompatível, muito mais até do que a Constituição em si, muito mais do que o confronto direto com a Constituição, e dada a sua incompatibilidade, você vai ter um confronto aqui com a nova ordem constitucional que, em tese, não admitiria e não admite esse tipo de mecanismo, né? Dentro de uma ordem jurídica assim estabelecida nos parâmetros atuais de constitucionalidade, pós, né, advento da Constituição Federal de 1988, tá bom? Então esse é o ponto também a ser assim verificado, assim ajustado, certo? Parágrafo 2º do artigo 2º, sempre lembrando, estamos no artigo 2º. A lei posterior revoga a anterior, só um minuto, pessoal, estava lendo a primeira de novo. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Na verdade, aqui é o seguinte: uma lei que apenas complementa o que outra lei passada já assim estabelece, ela não revoga a lei anterior. Ela não revoga em nada, tá bom? Nós poderíamos colocar aqui como um exemplo, digamos
que nós tenhamos regrinhas bem específicas de trânsito em julgado. Infelizmente não a temos, mas digamos que num campo hipotético se crie leis para se estabelecer isso, visto que o artigo que trata do trânsito em julgado na Constituição Federal, e de fato ele é muito genérico, né? Ele é muito genérico e dá margem a interpretações avulsas. Então, nesse sentido, o que acontece? Se uma lei for criada com o intuito de corrigir, acrescentar, regulamentar, melhor explicar como funciona esse trânsito em julgado, perfeito, né? Ela só complementa. Veja que ela não vai revogar nem sequer o texto da Constituição, que de forma genérica fala do trânsito em julgado. Não vai, não altera, vai complementá-lo. Então, se o intuito é complementar, não vai, consequentemente, revogar no todo ou em parte a lei anterior. Vai acrescentar informações aos que ela já possui, aos que ela já apresentou ao público. Tá? Esse é o sentido do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Certo? Não obstante a isso, que mais que vamos ter? Aí vamos para o parágrafo 3º do artigo 2º e assim a gente fecha, inclusive, o artigo 2º. Diz, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Tá? Aqui, inclusive, foi um momento no qual eu apresentei para vocês uma nova palavrinha, né? Que só o direito possui, que é chamada repristinação. Tá? Voltando a falar com os colegas, repristinação. Que seria justamente uma hipótese dessa. Uma lei, digamos aqui, eu vou criar aqui a seguinte hipótese. Digamos que eu tenho uma lei que estabeleça um regime de trabalho para indivíduos aprisionados em cadeias públicas de 10 horas diárias, certo? Seria uma forma de, ao mesmo tempo, tornarem-se produtivos, não é? E, ao mesmo tempo, quem sabe, a depender de quesitos como comportamento, empenho, zelo na realização das suas atividades, do seu trabalho, ele ganhasse algum abatimento de dias, meses, talvez um ano, né, na sua pena. Bom, estabelece essas 10 horas diárias, correto? Muito bem. Então, aí o que vai acontecer? Eis que o novo diploma legal resolve diminuir essas horas. Não, vamos colocá-los num patamar, digamos assim, de equivalência, não igualdade, mas equivalência. Vamos deixar que eles trabalhem 8 horas diárias, como geralmente os trabalhadores assim trabalham, né? Bom, penalizar em cima de que tipo de penalidade vamos colocar 10 horas? Ele já vai ficar recluso, ele já vai ficar apenado, ele já está incluso dentro do sistema prisional até cumprir a sua pena na íntegra. Então, as 10 horas, 8 horas não vai fazer a menor diferença ante ao fato de ele já estar submetido ao sistema prisional. Essa é a ideia. Então mantém as 8 horas, porque aí você deixa num nível de equivalência com as horas assim das demais pessoas que trabalham regularmente. E nesse sentido, então, que inclusive comece a contabilizar essas horas para fim de suas aposentadorias, né, de sua previdência. Muito bem. É um mecanismo interessante, né? Aí o que acontece? Essa lei, ela assume, revogou a lei anterior que colocava 10 horas. Eis então que uma nova lei surge. Aliás, melhor dizendo, essa lei que assegurou as 8 horas, ela é revogada. Certo? Ela é revogada, certo? E ela foi então revogada, né, por uma lei que não estabelece necessariamente. Aliás, vou melhorar esse exemplo. Digamos que essa questão da inclusão do tempo,
né, de trabalho do aprisionado, ela foi adentrada numa lei especial criminal que vai trabalhar fundamental, aliás, melhor dizendo, vamos acrescentar isso daí lá no Código de Processo Penal. Melhor, exatamente isso. Vamos acrescentar esse dispositivo lá no Código de Processo Penal. Tá? Bom, feliz que acabou aqui o trâmite da lei especial, né? Porque o processo penal ele é uma lei genérica. Aí alguém pensa o seguinte, bom, se essa lei que antes estabeleceu 8 horas foi revogada, agora a que anteriormente estabelecia 10 horas, ela vai voltar? Volta não. Não volta, não retorna. E esse movimento de uma lei revogada retornar, porque a lei que a revogou também foi revogada, que é a repristinação, não existe. Dentro do ordenamento jurídico, não há espaço para isso. Certo? Nesse caso, o que pode ocorrer é outra lei, restabelecendo outras diretrizes e fixando, por exemplo, as outras 10 horas. Ela manteve o que a lei revogada lá atrás mantinha. Mas isso não quer dizer que aquela lei voltou. É outra lei. Repristinação não exige. O fato aqui é, sempre vamos ter uma lei que vai revogar outra lei, que vai revogar outra lei, que vai revogar outra lei. Tá? Esse vai ser sempre o movimento. Sempre este vai ser o movimento a ser assim verificado e asseverado. Nem mais, nem menos. Tá? Nem mais, nem menos. Em breve a gente vai tratar de algumas coisinhas relativas aí direito no tempo e no espaço, aliás, leis, né? No tempo e no espaço e as suas respectivas influências. Tá? De todo caso, nesses parâmetros que nós vamos ter nesse primeiro momento. Uma lei revoga outra lei, que vai ser revogada por outra lei. A lei revogada lá atrás, ela não volta porque a lei que a revogou foi tirada do ordenamento jurídico. Não volta. Tá? É sempre isso o movimento. Para frente. Tá? Bom, com isso então nós fechamos o artigo 2º. O artigo 3º, ele assim diz: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Aqui é uma forma de manter a lei em vigência e não se pode dizer que eu descumpri aquilo porque eu não conhecia a lei. Tudo bem, você pode até não conhecer a lei, mas isso não retira a sua... Opa, Deus do céu. Isso não retira a sua responsabilidade de, nos termos da nova lei, responder pela falha, de não cumpri-la. Vai responder, certo? Vai responder sem dúvida alguma. A ideia é que a resposta seja proporcional ao descumprimento realizado, né, o agravo cometido. É claro que, como eu disse a vocês, isso tem que ser uma coisa assim, sabe, bem pensada, bem planejada e dentro de um respectivo bom senso. Não é simplesmente eu espalhar, né, de modo bem extravagante para todo sempre que todo mundo que não cumpre a lei não tende a escapar de nenhuma reprimenda simplesmente porque é lei nova. Certo? Eu posso sim exigir o seu efetivo cumprimento, mas dentro de determinadas circunstâncias isso tem que ser assim apresentável, né? Eu até citei um exemplo para vocês de um tempo atrás. Acho que o ministro do Meio Ambiente era o ex-deputado, não sei se esse é o nome dele de fato, né? Mas acho que era Aldo Rebelo, ou era Aldo Rabelo, acho que era Rebelo. E ele se deparou com uma situação no ministério a qual ele disse, não, a gente tem que proporcionar aqui um entendimento um pouquinho mais centrado, um pouquinho mais concentrado, porque não dá para um ribeirinho, um trabalhador ribeirinho, receber a visita da Polícia Federal na sua casa, querendo conduzi-lo para prestar esclarecimentos, porque ele simplesmente não cumpriu uma determinação judicial que era um pagamento de R$ 5.000 de multa, porque ele havia retirado uma parte da vegetação ali próximo à sua residência, da qual ele não poderia ter tirado. Né? E nesse caso, não só por questão de ser um ribeirinho, mas o fato é, o próprio chegou e disse, doutor, eu não sei ler, eu não sei escrever. Como é que eu ia saber que, de certa forma,
isso daí era um pedido, uma determinação de comparecimento do porquê de o capinado retirar o mato ali para fazer alguma coisa. Como é que eu ia saber disso? Eu não fui informado, certo? Para eu saber de uma notícia que aconteceu no Brasil ou no mundo, é 2 dias para chegar aqui. Então essa é a conjuntura. Tem que se, sabe, ter um bom senso para verificar situações específicas desse sentido. Claro que isso daí não abre margem para outras situações. Não pode abrir, certo? É uma situação bem particular, bem, sabe, salutar mesmo, de alguém que praticamente vive isolado, mas que tem que cumprir a lei como todos. Né? A melhor forma, talvez, de solucionar isso aqui não seria outra. Tenta negociar essa dívida, tenta baixar, inclusive, essa dívida de acordo com os rendimentos que essa pobre pessoa pode, assim, custear. É isso que se pode fazer. Agora, como tratar igual? Ao que trataria igual uma pessoa que simplesmente joga um rastilho ali de cigarro num terreno baldio, aquele dali transforma-se em chamas, né? Ou fazem queimadas criminosas propriamente. Não tem como tratar da mesma forma. Não tem. Então esse é o ponto que nós temos que agir aqui. Saber sim que de fato ninguém se escusa a lei alegando que não conhece, tem que cumprir a lei. Dizer que, eu descumpri a lei. Eu sei que não deveria ter descumprido, certo? Ou simplesmente eu não conheço o texto da lei. Bom, mas você vai responder porque, de uma forma ou de outra, ali está um ato seu, um ato da sua pessoa. Então não tem como você esconder disso. Tá? Então esse é um ponto. Aí vamos então ao artigo 4º, né? Que inclusive isso aqui já rendeu, né, boas explicações bem interessantes para todos nós. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais de direito. Né? Analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Tá? Antes de falar da analogia, vamos falar aqui em síntese dos costumes. Costumes são práticas reiteradas dentro de um determinado lugar e espaço. Né? Isso pode ajudar na formulação de leis. Isso pode ajudar na decisão a ser tomada, né, por juízes, por pessoas ligadas ao mundo jurídico. Um exemplo que eu posso citar para vocês, que eu até já citei isso em aula, e aqui nessa nossa videoconferência, nessa nossa aula, e assim eu farei novamente. Quando vocês chegarem lá no contrato de compra e venda, certo? Que é a principal modalidade contratual, vocês verão que, do ponto de vista territorial, né, terras em si, elas podem ser vendidas sem que haja uma obrigatoriedade de você conter a medição do terreno, a medição da terra em si. Você pode ter a medição, sim, ou pode ter a não medição, bem como enquadra-se dentro dessa não medição apenas a estimativa do tamanho. 200, estima-se que aproximadamente tenha 200 de largura por 30 de comprimento. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Nesse caso específico, então, o que vai acontecer? Digamos que chega no juízo e o que se exige, né, é um comprador de terras que ele não sabe bem ao certo até onde a terra dele termina, até onde a terra dele começa. Ele perguntou isso ao antigo vendedor, o vendedor também não deu maiores justificativas, judicializou uma ação para pedir que ocorra a medição da terra, uma definição do quantitativo de terra que ele ali possui, ou quem sabe, não é? A devolução do dinheiro novamente, porque se não tiver essa metrificação da terra, ele quer o dinheiro dele de volta. Né? Bom, nesse caso, o que vai acontecer? Uma alternativa que o juiz pode assim usar dentro dessa questão do costume é pesquisar dentro daquela área onde está aquela terra qual é o tamanho regular das terras ali, qual é a média. Né? Qual é a média? As pessoas vendem a terra aqui em termos de média de tamanho, qual é? Pesquisar mesmo com as pessoas que moram no lugar, que moram naquele espaço, certo? Para que assim eles digam, olha, doutor, geralmente aqui é 100 por 30, né?
Geralmente aqui é esse o valor, certo? Isso é um costume que pode assim surgir, né? Pode assim ser trazido para cá, para dentro do direito, para tentar solucionar essa questão, certo? Olha, a estimativa que nós podemos ter aqui é que, em regra, né, costumeiramente, nesse lugar as terras são vendidas sob esse aspecto, sob esse costume. Tá? Então esse é o ponto. Tá? Usar de determinados costumes para assim proceder nesse ponto. Tá bom? Uma outra coisa, né, que a gente pode colocar sobre o viés do costume. Digamos, né, que existe uma delimitação de terra indígena, certo? Foi delimitado, certo? Eles conseguiram acesso à sua terra, só que teve um pequeno detalhe. O magistrado ele não levou em consideração que existia um lugar específico dos antepassados indígenas em que eles faziam suas celebrações, suas danças típicas, suas rezas, sua cultura. E isso está em uma terra particular, vizinha à terra indígena. Bom, o particular em si não quer se desfazer da sua terra, não quer se desfazer daquela parte. Uma coisa que o magistrado pode fazer é possibilitar que as pessoas atravessem essa terra para fazer os seus cultos, já que historicamente aquele lugar já era utilizado por essas pessoas há muito tempo, com a questão de costume. Isso pode ser estabelecido também, certo? Atravessar a terra até chegar nesse espaço, né? Porque seria uma forma, né? Eles não estão lá invadindo a terra, ocupando a terra, é uma travessia. Se o vai ocupar, aí nós temos outra coisa para ser discutido, mas nesse ponto, você é apenas atravessar de um lugar para outro, para poder ter acesso a esses antepassados e assim homenageá-los, cultuá-los, cultivá-los, isso é válido, sem sombra de dúvidas, certo? Sem sombra de dúvidas. Bom, por outro lado, nós vamos ter então a chamada aqui analogia, né? A ser assim trabalhada. Bom, pessoal, como o tempo, né, ele urge um pouquinho, o nosso tempo está curto, eu vou apenas limitar-me aqui, já explicamos sobre costumes, né, os princípios gerais do direito, eles são princípios regulamentadores do direito como um todo. Aí vamos ter o direito à vida, à paz, a questão da harmonia social, justiça, o direito à vida, o direito à igualdade, equidade, né, equilíbrio entre as mais diversas relações, tudo isso são princípios gerais do direito. Né? Pode-se colocar, inclusive, nesse campo aí o direito à felicidade, certo? A questão relativa ao respeito, né? Ao respeito. O respeito é um direito também, né? Então, sob essa ótica dos princípios gerais do direito, há uma exigência de se respeito, né? De se respeitar. Então, tudo isso tende a ser, talvez não um elemento de interpretação, mas integração da lei, de complemento das interpretações legais. Tá? Isso é possível, sem dúvida. Quanto à analogia, eu vou limitar-me apenas aqui a explicar a questão relativa ao conceito. As suas espécies vai ficar para o nosso próximo vídeo encontro, tá? Que será assim apresentado a vocês, tá bom? Sem maiores delongas, sem maiores questões, é assim que eles haveremos de trabalhar, tá bom? Quanto ao conceito, nós temos o professor Maximiliano, que afirma que a analogia vai consistir em aplicar uma hipótese não prevista em lei à disposição relativa a um caso semelhante. É o conceito genérico, né? De analogia é isso. Uma hipótese semelhante, uma aplicabilidade de um conteúdo já existente em lei. O conteúdo não existe na lei, eu pego algum elemento da lei e aplico a esse conteúdo. Tá bom? Isso é possível, certo? Regis Prado, em relação ao mundo jurídico, quando faz analogia, diz, né? Fazer referência geral a um raciocínio ou procedimento argumentativo que permite transferir a solução prevista para um outro determinado caso a outro não regulamentado pelo ordenamento jurídico. É a mesma coisa. Algo que não está regulamentado no ordenamento jurídico passa a ser regulamentado por alguma outra disposição legal que assim regulamenta um caso. Tá? Mas comparte com o primeiro.
né? Que aí, no caso, vai se interpretar o caso, né, novo à luz de uma lei já existente, mas levando-se em consideração as características do novo caso, tá? Porque já que são semelhantes, não são iguais, são semelhantes. Então, a velha máxima, cada caso é um caso aqui, vai ser respeitado nessa nova interpretação, tá bom? Um grande abraço a todos. Em breve, o nosso segundo ponto, a nossa segunda aula sobre essa questão, tá certo? Grande abraço e até mais.